Saudações a todos, meu nome é Fernando e nós somos o Grupo 7, e nós iremos discorrer sobre os limites éticos na manipulação genética. Primeiro, irei falar brevemente sobre ética e bioética para que todos estejamos na mesma página. E depois, meus companheiros de grupo irão discorrer sobre tópicos mais específicos dentro da área de manipulação genética e os seus limites éticos. A ética é um ramo de estudo da filosofia que busca a fundamentação e teorização dos aspectos morais da vida social e da vida individual, como a conduta e as ações. Basicamente, a ética está ligada à ação das pessoas e é aquilo que define quais ações podem ser consideradas corretas ou incorretas, definindo o que é o certo e o que é o errado. Não é um conceito nada novo, porque a área da filosofia estuda o conceito de ética desde a antiguidade. Mas o que seria ser ético? Ser ético é agir de acordo com a ética e com a moral. Nesse sentido, o que é moralmente correto é estabelecido por convenção de acordo com cada sociedade, pois o que é certo em algumas sociedades pode ser errado em outras. Algumas situações cotidianas e corriqueiras podem ilustrar o que é agir de maneira ética, sendo elas mais simples ou mais complexas, como por exemplo, não furar a fila no banco para ganhar mais tempo, ou não se apropriar da propriedade alheia, isso independente do valor em questão, ou então respeitar a individualidade das pessoas. Esses são só alguns exemplos. Já a bioética é um tema da filosofia que trata de questões relacionadas ao tratamento ético da vida animal, lembrando que nós, seres humanos, estamos incluídos no conceito de vida animal. A bioética, como quase tudo dentro da filosofia, não fornece respostas, mas fornece problemas e perguntas que amparam uma discussão justa sobre tais temas. As preocupações da bioética alcançam hoje outras formas de vida que não a humana, mas ela surge como uma específica preocupação em cima do ser humano, por conta das possibilidades do avanço da medicina e da ciência. Uma sociedade extremamente científica, com as mais variadas maneiras de modificação da vida em laboratório, como a possibilidade de fertilização in vitro, de clonagem e etc., precisa de um amparo teórico para pensar em tais problemas. Em uma sociedade na qual o sofrimento de um doente terminal pode ser encurtado ou o sofrimento de uma gestação indesejada pode ser evitado, a bioética também serve para oferecer o aparato intelectual e fundamental para se estabelecer uma discussão justa sobre esses assuntos. No artigo Código de Ética de Manipulação Genética, Alcance e Interface com Regulamentações Correlatas, a autora Adriana Diaféria compila os princípios éticos no contexto de manipulação genética. São estes princípios descritos a seguir. Antes de entrarmos nos tópicos específicos de biossegurança e o relacionarmos com a ética e os seus limites, a Patrícia vai explicar um pouco sobre manipulação genética e a lei de biossegurança. Patrícia. Antes de mais nada, é necessário a gente definir o que é manipulação genética. A manipulação genética é um termo genérico. Ela, de fato, não tem uma concepção muito clara do que seria. E por isso escreve e define como qualquer tipo de intervenção humana sobre o patrimônio genético. Ou seja, qualquer tipo de ação que provoque uma modificação ou intervenção onde isso vai resultar na alteração da condição natural do patrimônio genético, sendo ela de forma definitiva ou temporária. A manipulação genética ela pode ser classificada de 3 formas. Uma delas é a biomédica, onde a gente tem melhoramento genético como exemplo, ou seja, a gente pode acentuar uma característica desejada de um indivíduo. A segunda delas é a científica, onde a gente pode isolar, mapear e sequenciar um genoma com o intuito, a intenção de descobrir uma doença hereditária. A terceira delas é a econômica, que tem a ver diretamente com a produção de alimentos. Mesmo que haja maneiras específicas de você classificar a manipulação genética, é importante a gente ter em mente que ela já acontecia há milhões de anos. Ela vai desde o cruzamento à escolha de semente até mesmo a ação de domesticar animais. Isso já mostrava uma alteração na condição natural daquele ser vivo. O que muda para hoje é que hoje a gente emprega tecnologias. E aí a gente não só
muda a condição natural, mas como um gene específico daquele indivíduo. Levando em consideração todo o avanço tecnológico e principalmente o leque de opções que a manipulação genética poderia trazer, começou a se gerar em torno dela uma preocupação em relação à sua regulamentação. E por isso foi criada a Lei 11.105, a Lei de Biossegurança, que tem como função estabelecer normas de segurança e mecanismo de fiscalização de atividades que envolveriam esses organismos geneticamente modificados. Além disso, a Lei de Biossegurança também é responsável pela tentativa de implementar um código de ética em relação à manipulação genética. A Lei 11.105 ela proíbe qualquer tipo de manipulação de embrião humano, porque ela considera que isso poderia infringir um direito ético, que é um direito à individualidade. Mas, para fechar, vamos pensar em algumas questões. Até que ponto a manipulação genética seria um risco à saúde humana? Até que ponto ela poderia ser a salvação? E até que ponto a ética poderia se tornar um obstáculo à ciência? Para responder essas perguntas, a seguir nossos colegas de grupo irão trazer informações e exemplos que são nossas questões. Olá! Referente à biotecnologia, irei fazer um breve recorte sobre células tronco embrionárias e suas questões éticas. Abordando questões técnicas, células tronco embrionárias são células capazes de automultiplicação e são pluripotentes, ou seja, conseguem se diferenciar em qualquer célula do corpo humano, e são extraídas a partir de um zigoto, que nada mais é que um óvulo fecundado, quando este já está em um estado denominado mórula, no qual ocorreu a multiplicação das partículas, como ali no slide está representado marcado de vermelho. A partir daí, são extraídas e utilizadas por meio de clonagem terapêutica, prática permitida no Brasil desde 2005, que consiste em extrair a célula de um doador e transferir seu núcleo para um óvulo, gerando um zigoto clonado que futuramente irá ceder células-tronco contendo DNA do doador e morrerá. A partir daí, já surgem as primeiras questões de caráter ético. É possível afirmar a existência da vida neste zigoto? É possível ou não garantir a existência como indivíduo desta massa celular que compõe o embrião clonado? É correto ou errado reduzi-lo a simples matéria-prima de laboratório? Do ponto de vista ontológico, que nada mais é que um estudo filosófico que visa fundamentar a existência em si, esta forma embrionária já garante posição de individualidade desde sua concepção, visto que progressivamente irá gerar um ser humano, mesmo que clonado. E outros acompanham este raciocínio, sejam por valores religiosos ou outros culturais. No entanto, para os cientistas que estudam estes embriões, livres do julgamento moral, são apenas material de estudo, capazes de trazer grandes avanços na biotecnologia por meio da sua capacidade de gerar qualquer célula do corpo humano. Se mantendo na temática, no livro Células, Tronco e Bioética, o progresso biomédico e os desafios éticos, o autor Wilmar Luiz Barth defende que a tendência natural da ação científica é sempre deslocar suas fronteiras, mas que, no entanto, existem limites éticos a serem observados. Para ele, apesar da ciência ser fator de avanço, não pode agir além dos nossos limites morais. Exemplificando, indo talvez ao limite da atual noção de ética, visto que em alguns países o aborto é legalizado pela lei e em outros não, como mostra o slide, é válido mencionar os Estados Unidos, no qual, por lei, é permitido o estudo que visa a utilização de células-troncos extraídas de feto. Segundo o livro mencionado anteriormente, utiliza-se fetos abortados entre a 5ª e a 9ª semana, sendo necessários em média 6 destes fetos para o tratamento terapêutico de uma única pessoa. Veja que por exemplo, ao retirar células de um feto, remover seu núcleo, inserir o núcleo de um doador, cloná-la, cultivá-la in vitro, injetar no doador, são inúmeras questões éticas perpassadas durante a terapia. Assim, as pesquisas biotecnológicas na área de biomedicina deixaram de ser apenas algo do âmbito científico. Agora são também uma questão ética a ser constantemente analisada e medida. Olá, meu nome é Laís e eu vou falar sobre a edição de genoma. A edição de genoma, na linguagem mais prática possível, é o uso de técnicas biotecnológicas capazes de fazer alterações em sequências de DNA específicos no conjunto de genes de um organismo vivo.
Ela pode ser usada para pesquisa, alterando o DNA em células e organismos, para entender como a biologia funciona, para tratar doenças, modificando células do sangue humano que são colocadas de volta ao corpo, e para a própria biotecnologia. Ela também é usada para a agricultura, modificando geneticamente as plantações, a resistência às secas. As primeiras tecnologias de edição de genoma foram desenvolvidas no século XX, né? E a mais recente, uma nova ferramenta de edição de genoma, é a chamada CRISPR. Ela foi inventada em 2009 e ajudou a tornar mais fácil editar um DNA, sendo muito mais simples, mais rápido e barato do que todos os métodos antigos adotados. CRISPR-Cas9 significa agrupadas repetições palindrômicas curtas com espaçamento regular associadas à proteína 9. Com esse sistema, os pesquisadores podem modificar permanentemente genes em células e organismos vivos. As bactérias capturam fragmentos de DNA de vírus invasores e os usam para criar outros segmentos de DNA, conhecido como essas matrizes, CRISPRs. Essa tecnologia prova ser uma alternativa eficiente, uma vez que o próprio sistema é capaz de cortar fitas de DNA, podendo também ser facilmente combinado com sequências de RNA, e é usado para direcionar vários genes simultaneamente. É uma outra vantagem que o diferencia. Após o anúncio dessa nova tecnologia em 2015, a edição de genomas de embriões humanos não viáveis usando a CRISPR, percebemos que a modificação de genes da linha germinativa saiu do campo teórico, se tornando em aplicações clínicas, já desafiando o cenário regulatório internacional para modificações de células a curto e médio prazo, surgindo algumas preocupações quando se é usada para a alteração do genoma humano, pois a maioria das mudanças introduzidas são limitadas a células somáticas, as mudanças que afetam apenas alguns tecidos e não são passadas de uma geração a outra, diferente de óvulos e espermatozoides, pois a alteração não persiste a uma única geração. Para isso, é necessário que a técnica se adeque às condições da Lei 11.105 de 2005, chamada Lei da Biossegurança, que no Brasil regula o uso de edição de genes. Outra normativa importante é o número 16 da CTN-Bio, que introduz o conceito de técnicas inovadoras de melhoramento de precisão, como o próprio CRISPR. Outros princípios éticos, como dignidade humana, justiça, equidade, proporcionalidade e autonomia, devem fazer parte dessa reflexão necessária, dada todas as explicações de edição de genes, incluindo a não humanas. Oi, eu sou o Matheus e hoje vou falar um pouquinho sobre um dilema ético dentro da edição genética. Bom, hoje em dia, através de diversos exames, é possível descobrir se o bebê, durante a gestação, possui algum problema genético, como, por exemplo, a síndrome de Down, que somente nos Estados Unidos, 2/3 desses casos, a gestação é interrompida. Mas se ao invés de somente identificar erros, fosse possível acrescentar outras características ou melhoramentos por meio da edição genética, que consequências isso poderia trazer? A que custos isso poderia ser feito? Um bom exemplo disso é a utilização do CRISPR para identificar doenças genéticas, como a síndrome de Down, ou produzir diversos medicamentos para diversos tipos de doenças. Mas utilizar essa ferramenta para melhoramento genético talvez não seja tão aceito hoje. Usar a edição genética para poder melhorar o bem-estar através de uma característica mudada de um feto pode ser uma boa saída, mas somente quando se trata de condições que possam interferir diretamente na saúde plena do indivíduo. Características estéticas, como o tipo de cabelo, talvez a cor da pele ou a cor dos olhos, não teria por que serem inseridas por meio de edição genética. Além de ser um processo limitado às classes mais altas, acarretaria em toda uma linhagem geneticamente modificada que não teve escolha sobre essa decisão. Esse possível futuro com humanos geneticamente modificados pode ser um lado bom, pois diversas doenças podem ser erradicadas, mas uma discrepância social pode ser muito bem acarretada, porque um processo pago para poder criar super-humanos, entre aspas, com talvez mais inteligência, mais força, maior capacidade atlética, tendo diversas vantagens sobre o resto da humanidade, simplesmente porque seus pais tinham dinheiro para poder pagar e fazer esse processo. Sequer podemos saber se eles mesmos querem ser modificados, querem ser mais inteligentes ou mais fortes. Com isso, não podemos saber se a edição genética vai ser um dia positiva ou negativa. O que podemos saber é como evitar que ela seja utilizada da forma errada. Diversas mutações podem ser acarretadas por esse tipo de melhoramento, e se não forem contidas, podem se alastrar e se desenvolver, criando novos tipos de problemas ou novos tipos de doenças genéticas.
que se originaram lá atrás na tentativa de melhoramento através da edição genética. Levando em consideração que a ética é voltada para valores, sendo eles em sua maioria culturais, é perceptível que ela não se altere com tanta facilidade quanto a ciência. Dessa maneira, ela não acompanhando de fato os avanços tecnológicos. A ciência está sempre em expansão, diferente da ética, que vai acompanhando aos poucos a nossa mentalidade social. Assim, a manipulação genética acaba indo além de conceitos puramente morais, onde deveria exigir uma discussão de âmbito coletivo, sem deslizar para os interesses coletivos etilistas de cientistas ou empresas que detêm a técnica da manipulação. A sofisticada intervenção tecnocientífica em um meio não somente natural, como também cultural, atravessado por atos de vontade e de escolha, é tão humana quanto a ética, com a qual pode e deve estabelecer diálogo. Nos casos extremos em que se torna impossível sua consagração, é necessária que a referência concreta do agir paute nos limites mais avançados possíveis da ética e incorpore o tema da intolerância. Ciência e técnica, no entanto, não podem dispensar a ética, sob pena de transformar armas desastrosas para o futuro da humanidade nas mãos de minorias poderosas ou mal intencionadas. Essas aqui foram as nossas referências. Obrigada.